Bom dia, tudo bem com você? Nós estamos nesse devocional abençoado por Deus, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos concede, por mais esse dia de vida e de saúde. E a minha oração nesse dia é que o Senhor continue te abençoando, abençoando a você, a sua família, prosperando a tua vida, tanto material quanto espiritual. Nós estamos nesse devocional lendo o livro de Eclesiastes. Isso, é um livro escrito pelo rei Salomão. Olha só, filho de Davi. E aí, nós estamos já no capítulo de número 3. Se você não acompanhou o 1 e o 2, volta os vídeos que tá aí, tá bom? Então vamos lá. O capítulo 3 hoje traz o título assim: Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Então nós vamos ler agora. Se você tem a sua Bíblia e puder acompanhar lendo a sua Bíblia, vai ser muito bom. Se não, você pode escutar e também você pode fazer anotações, tá? Mas não esquece de já ir dando seu joinha aí, tá bom? Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Espalhe essa palavra com seus amigos, com seus vizinhos. É muito bom nos alimentar com esse banquete que o Senhor preparou para nós. Eclesiastes, capítulo de número 3. Esse capítulo, ele tem 22 versículos. Vamos ler. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol. No lugar do juízo, impiedade. E no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio. Porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Disse eu no meu coração: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens
sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele. Olhe só que preciosidade é esse capítulo de número 3. E a gente vem numa caminhada e a gente presta atenção aqui que Salomão sempre está falando que tudo é vaidade. Mas esse capítulo de número 3 nos chama a atenção que o primeiro versículo dele é um versículo muito conhecido. Pessoas ministram a palavra nele, pessoas pregam muito bem, dão estudo bíblico. E sempre chama a atenção da gente porque o versículo diz: tudo tem o seu tempo. E aí ele diz assim: tudo. E quando se diz tudo, não tem espaço para que se diga assim, faltou alguma coisa. Não. A Bíblia diz: tudo tem o quê? O seu tempo. E é interessante essa história de tempo. Às vezes a gente chega para alguém e diz assim: eu não fiz isso porque eu não tive tempo. Eu não fiz isso porque não deu tempo. A gente está sempre ligado ao tempo. E a palavra de Deus hoje está nos dizendo assim: tudo tem o seu tempo determinado. Ora, se tem determinação, é porque alguém determinou. Quando a gente vai lendo esse capítulo, a gente vai entendendo que quem fez essa determinação foi o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E isso é maravilhoso. A gente encontra aqui dizendo: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo, olha só, para todo o propósito. Aonde? Debaixo do céu. Onde é debaixo do céu? Aqui é onde nós estamos, na terra. A palavra de Deus está nos ensinando e dizendo: tudo tem seu tempo determinado debaixo do sol. Tudo tem o seu tempo. E há tempo para tudo debaixo do céu. Aí ele vem descrevendo: tem tempo para nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo. Quando você vai olhar para a sua vida, se nós fizermos uma introspecção agora, nós vamos descobrir que toda a nossa vida ela é pautada no tempo. Mas é um tempo que Deus determinou. Não sou eu que determino o dia da minha vitória. Não sou eu que determino o dia, quanto tempo eu vou viver. Não sou eu quem determino o que eu vou fazer daqui a pouco. Não. Quem determina isso é Deus. Deus é quem determina. Por quê? Porque Ele é o Criador. E aí, a gente encontra aqui que tudo isso, Deus tem um plano eterno que inclui os propósitos e as atividades de toda pessoa na Terra. Aí, às vezes, a gente encontra pessoas que tudo que põe a mão para fazer dá certo, não é? Tudo que diz assim, vou planejar isso aqui, dá certo. Mas a gente não vai procurar ver como é que ele planejou. Porque nós temos que fazer o quê? Eu quero amanhã viajar para tal lugar, se Deus me permitir. Porque é Deus o dono do tempo. É Deus quem é o dono da minha vida e da tua vida. Então, esse devocional é para nos levar a entender a grandeza de estar em obediência e na direção da determinação de Deus. Olha só, pessoas que a gente diz, você é crente, você é cristão. Então, olha só, a responsabilidade desse crente. O crente deve entregar-se a Deus. Por quê? A gente diz assim: se Deus quiser, se Deus permitir, se o Senhor for comigo, isso é uma entrega. Por quê? Como um sacrifício vivo. Porque eu estou disposta, eu estou disposto, você homem, você mulher, você adolescente, não importa. Você precisa estar disposto a estar na presença de Deus, sendo guiado por Ele, sendo orientado por Ele, porque todas as coisas
são determinadas por ele. E há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E aí, a gente vai encontrando aqui os versículos dizendo o que é tempo para tudo isso aí. Releia esse capítulo e vá meditando tudo devagar. Veja que diz que há tempo de chorar, tem tempo de rir. Quantas vezes pessoas estão chorando, se lamentando, e enquanto outros estão sorrindo? Mas a vida é assim. Enquanto um chora, o outro sorri, né? Porque o tempo daquele chorar chegou, mas o tempo daquele sorrir chegou. E quem determinou isso? Deus, que criou todas as coisas. Olha só, a gente vê aqui que nós temos que aproveitar as oportunidades. Ora, se esse capítulo está nos dizendo que há tempo para todas as coisas, um tempo determinado por Deus, nós precisamos saber aproveitar a oportunidade que Deus nos dá com esse tempo. Então, meu conselho e minha sugestão no dia de hoje, nessa manhã maravilhosa, é que você aproveite as oportunidades que Deus está te dando no dia de hoje. Talvez você diga, depois eu vou fazer. Não, não tem depois. O que o Senhor está dando para você é para já, é agora. Quando é para depois, o Senhor diz, olha, depois você vai alcançar isso. Mas não, hoje o Senhor está dizendo, hoje está chegando para você a tua resposta. Aproveite a oportunidade que Deus está dando. E aí o versículo 7 desse capítulo 3 diz assim, há tempo de rasgar e tempo de coser ou costurar. Tempo de estar, olha que coisa interessante, tempo de estar calado, boca fechada, e tempo de falar. E essa parte do versículo, ela nos traz uma lição e uma reflexão muito interessante. Porque às vezes nós só queremos falar. Às vezes nós não queremos escutar. Mas nós precisamos também saber que temos o tempo de ficar calado e o tempo de falar. E quando chegar o tempo de ficar calado, fique calado. Mas porque Deus vai lhe dar o tempo, o momento determinado por Ele de você abrir a boca e você falar. E quando esse tempo chegar na sua vida, a sua vitória vem junto. Creia nisso. E aí a gente vai encontrando aqui, olha o que diz o versículo de número 9. Olha, Salomão é interessante. Esse é o livro que Salomão vem falando que tudo é vaidade. Riqueza é vaidade, tudo que ele fez é vaidade, tudo se resume é vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então, é aquela história, vazio de vazio, tudo é vazio, né? Então, olha só. Aí o versículo de número 9, olha o que diz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Olha que coisa interessante. Como o trabalhador não vai ter vantagem? Ele trabalha, ele vai receber. Mas aí, o versículo 10 diz, tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Por quê? Porque quando Deus criou Adão lá no Éden, que formou Adão do pó da terra e criou Eva da costela do homem, era tudo perfeito. O homem, ele não cavava, ele não plantava, estava tudo ali para ele não suava. A mulher não sentia dores. Mas aí aconteceu o quê? Aconteceu o pecado. E aí as coisas mudaram. E o trabalho agora vinha com suor do próprio rosto para comer, com esforço físico e muitas vezes não vindo o resultado que o trabalhador estava pensando. Olha que coisa é. Por quê? Porque há tempo para tudo. Tempo para tudo. E aí diz aqui, ó. Tenho visto o trabalho de Deus, dos homens para com eles afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Quando Deus criou o mundo, ele fez tudo formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles. Deu tudo, estava tudo ali, mas eles não souberam. Então, muitas vezes a gente não sabe administrar o tempo que Deus dá para nós. E hoje é tempo de alegria. Hoje é o tempo que o Senhor determinou para
abençoar você e a sua família. E aí a gente vem aqui. O versículo de número 15 é um versículo interessante. Olha aí o que diz. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Olhe que responsabilidade tremenda isso aí. Ora, o que é, já passou. E o que há de ser, o que vem a ser, também já foi. Porque não existe nada novo debaixo do céu. Nós estudamos isso aqui. E Deus, ele pede conta do que passou. Por isso que nós precisamos ter responsabilidade na vida. Cuidado com o que nós fazemos. Cuidado com o que nós falamos. Cuidado com o que nós praticamos. Porque um dia nós temos que prestar conta. E Deus vai querer essa conta. Então é muito cuidadoso para nós ler esse capítulo 3 de Eclesiastes. Aí o versículo 16 e 17 diz: Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Era o que Salomão estava vendo. Porque o homem é mau, né? Aí Salomão diz assim: Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. O julgamento de Deus, ele é um sol. Ele vai julgar conforme aquilo que nós praticamos. Olha só que interessante isso. E aí, nós chegamos no versículo de número 19, diz assim: Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também. E também sucede aos animais. E muitas vezes eu vi pessoas, eu tenho uma irmã que ela gostou de cachorro, eu tenho uma nora que gosta de gato, de hamster, essas coisas, pessoas que gostam de animais e cuidam muito bem. E um dia eu achei interessante que uma das minhas irmãs, um cachorro dela morreu. E aí foi se fazer o enterro desse cachorro. Você acredita nisso? E aí abriram um buraco, botaram numa caixa e botaram lá dentro. E eu disse, mas como é que pode? Tadinho, morreu. E aí a gente encontra agora, olha só, olha o que diz. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Assim como morre o ser humano, morre o animal. E vai tudo para quem? Para debaixo da terra. E vira o quê? Pó. Do pó veio e pro pó vai. Foi Deus quem criou os animais. Adão só fez dar o nome a eles. E isso é interessante. Biologicamente, o ser humano morre como os animais, certo? O cessar da vida física, este fato demonstra a fragilidade do corpo humano. Nós não fomos criados para ser eternos sem morrer. Não. A morte é o que nós temos de certo, não é? Olha só. E deve nos conduzir ao temor de Deus e à sua obediência. Isso é maravilhoso. Esse capítulo 3 nos traz um ensinamento muito grande. Então não vamos esquecer. E aí ele termina esse capítulo 3 dizendo assim: Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Depois que morre, não se volta para ver o que fez. Depois que morre, se você construiu, fica como herança para seus filhos, se você tiver, ou para os seus parentes. Mas o que é que nos ensina isso aqui? Aproveite a vida, goze a vida com sabedoria, se alegre naquilo que Deus proporciona para você no dia de hoje. Se alegre na sua vida, com o ar que você respira, com a vida que Deus te deu. Exalte ao nome do Senhor, porque hoje é dia de alegria, porque é tempo de ouvir a palavra de Deus e nos alimentar. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo que vem para nós tem um propósito de Deus,
um caminhar de Deus olhando para nós, para nossa necessidade. Ele conhece as minhas fraquezas, ele conhece as suas fraquezas e conhece até onde você suporta. E ele não vai te dar uma carga maior do que o que você pode suportar. Então aproveite o tempo. Se é tempo de você se calar, se cale. Se é tempo de você falar, fale. Se é tempo de você se alegrar, se alegre. Se é tempo de você prantear, pranteie. Se é tempo de você sorrir, dê gargalhadas. Sorrir é muito bom. E a vantagem de sorrir é que não dá rugas. Você vai ficar mais novo ainda. Então, que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Que essa leitura do capítulo 3 de Eclesiastes permaneça na sua vida e leia de novo. Releia ele. Faça anotações. Deus vai te dar entendimento em cada uma dessas coisas. Mas eu quero deixar para você ficar pensando nisso aí. O versículo de número 15. O que é já foi e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Olha a responsabilidade que temos. Então, que o Senhor Jesus continue te abençoando. Se o Senhor não voltar, amanhã nós estaremos aqui com esse devocional, lendo o capítulo 4 de Eclesiastes. Mas também eu quero te convidar. Ao meio-dia tem Orando ao Meio-Dia com a missionária Ivailza Marques. E eu espero você para junto orarmos e pedir ao Senhor as bênçãos dele. Se você tem um pedido de oração, você pode mandar aqui no comentário, que eu estarei orando ao meio-dia por você e com você. Beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Deus te abençoe.